Did you know that it's possible to see photos and private profiles on the Instagram? Now it is possible. It does not matter if somebody blocked you or if you do not have permission to see the profile. Throughout Insta Private Viewer, you will be able to see this. We created something exclusive that can help you to see the profiles private or look at easily. And the most important, with anonymity and security. With this way, you will have access to all content of the profile, photos, videos, and activities. To use these tools is very simple and fast. It is just following the instructions. Step 1. Access our search engine. Step 2. Report the code generated by your activator. This process is necessary to prevent robots from using our system. Step 3. Our system will validate the informed code. Report the username of the profile you wish to view. Step 5. Let our tool do all the work. Step 6. See the profile desired safely and anonymous throughout the link generated. And then, did you like it? Access now for free and get access to the private profiles of the Instagram YouTube. Olá, doutor, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo sobre marketing médico. No vídeo de hoje eu vou falar para você sobre um erro que eu acredito que 90% dos médicos cometem no Instagram. Então, assim, é um erro que a maioria dos médicos cometem no seu perfil do Instagram. Você que já segue o meu trabalho nas minhas mídias sociais, aqui no meu canal do YouTube, no meu blog Vitor Jaci, com centenas de artigos sobre marketing médico, você já sabe então que eu periodicamente publico algo sobre marketing médico para ajudar o médico a divulgar os seus serviços de uma maneira ética, a divulgar o seu consultório, a sua clínica. E o vídeo de hoje também é para isso. Eu vou te falar então o como você então utilizar o Instagram para transformar seguidores em pacientes, que é o que na verdade é o objetivo que a maioria dos médicos tem. Então, ter seguidores, formar então uma audiência para depois transformar então esses seguidores em pacientes, para que também lhe retornem. Não adianta o médico ter o perfil do Instagram para que isso não retornar em pacientes. O objetivo é o quê? Ele ter o maior volume no seu consultório. Então, que erro é esse, Vitor, que a maioria, então, que você acha que a maioria, quase 90% dos médicos cometem no Instagram? Simplesmente o erro de não humanizar. E eu vou te explicar, então, o que é o erro de não humanizar. Quando você atende um paciente no seu consultório, é sabido, você já sabe, médico, que humanização é importante para você satisfazer esse paciente. Só que humanização não é somente dentro do consultório. Quando você se propõe a ter um perfil no Instagram, quando você é médico e vai divulgar então seus serviços no Instagram, humanizar também é de utilidade, é super importante, é muito útil para você. Por quê? A maioria dos médicos, quando fazem então um perfil no Instagram, eles procuram o quê? Uma agência de publicidade, um freelancer, um design, alguém para fazer o quê? Dicas de saúde, como você está vendo aqui na tela. Então a maioria dos seus colegas médicos, talvez você, quando tem um perfil no Instagram, vive postando 2, 3, 10 vezes por semana essas dicas de saúde. Então você procura a agência vai falar o quê? Doutor, você precisa postar essas dicas de saúde. Isso por quê? Porque a agência ganha. Quanto mais dicas você postar, mais a agência vai ganhar. Porque para fazer essa imagem bonitinha de um modelo, juntamente com texto, essa imagem profissionalizada, a agência ganha. Então tem médico que gasta 500, tem médico que gasta 1.000, tem médico que gasta 2.000, tem médico que gasta 3.000 reais por mês com essas benditas dicas de saúde e imagem. Porém, o Instagram é uma mídia social, ele não é um mecanismo de busca. E aí que está o grande erro. Eu acredito que a maioria dos médicos fazem isso, primeiro, porque são mal guiados por essas agências que não têm costume de trabalhar com médico e que não têm comprometimento com o seu resultado, e principalmente porque a maioria dos médicos fazem, então o médico quando vai fazer o seu Instagram, ele simplesmente faz aquilo que a maioria faz e ele acredita que isso é marketing. Sendo que marketing não, marketing é um caso pontual que cada um vai ter as suas estratégias e os seus objetivos. Então, Vitor, deixa eu ver se eu entendi. Você está falando para mim que postar essas dicas de saúde com imagens bonitinhas, profissionalizadas, é um erro que o médico comete? Até certo ponto, sim, é um erro. Vou te explicar o porquê que isso é um erro. Diferente do Google, vamos supor assim, uma pessoa é um paciente que está do outro lado e ela quer fazer uma cirurgia refrativa, então você é um oftalmo.
Esse paciente ele vai no Google, ele vai no YouTube procurar sobre informações sobre essa bendita cirurgia refrativa. Então no Google ele encontra dezenas de textos em blogs e sites de médicos que explicam o que é essa cirurgia, os riscos, como ela acontece, o pós-cirúrgico e tudo mais. Imagina se o paciente fosse no Instagram e procurasse cirurgia refrativa. Ele não iria encontrar nada, porque o Instagram não é um mecanismo de busca. O Instagram é o quê? Uma mídia social. E como mídia social, a mídia social a gente tem que entender que ela é mais sobre sociologia e psicologia do que tecnologia. Então uma mídia social, o fruto dela vem do quê? De relacionamento. Então se eu te fizer o seguinte desafio, escolha 3 perfis de médicos que fazem Instagram e que têm perfil de sucesso no Instagram. Você vai ver que esses médicos eles se expõem mais, eles falam mais, eles mostram mais sobre o dia a dia dele do que simplesmente essas dicas de saúde padronizada que em todo perfil de médico tem. E por que então que esses médicos fazem sucesso? Porque eles já entenderam como funciona uma mídia social. Se ela é pautada em relacionamento, então vamos relacionar então. Então eles criam o quê? Um lifestyle só deles. Existem médicos que fazem muito sucesso, por quê? Porque eles mostram que são bem relacionados, por exemplo, sempre com artistas globais, sempre com personalidades no seu consultório. Outros médicos que mostram sempre viagens internacionais. Então, psicologicamente, esse paciente do outro lado vai julgar que esse médico tem um certo tipo de sucesso, que ele é bem sucedido. O outro mostra certos tipos de bens, bons carros, uma boa casa. Outros mostram família, isso traz o que? Segurança para esse paciente, quando o médico expõe um pouco da família dele. Outros mostram bastidores de um centro cirúrgico com certa frequência, claro, sem mostrar paciente, sem mostrar sangue, sem mostrar dor. Outros expõem os procedimentos que eles realizam. Então no dia a dia, tem muito médico que tem sucesso no Instagram que eles expõem o quê? Os procedimentos que ele realiza. Outros vão expor o quê? O conhecimento deles simplesmente. Então a maioria dos médicos que a gente vê que faz sucesso no Instagram, ele mostra o conhecimento dele. Mas diferente do que aquele conhecimento enlatado com uma imagem profissionalizada, ele mostra o rosto dele, ele grava vídeos para falar sobre esse conhecimento dele. Ou seja, ele utiliza um meio sinestésico que é o vídeo para se conectar com essa audiência do outro lado. Não simplesmente uma imagem, porque a imagem não tem o quê? Vida. E quando alguém segue alguém no Instagram, ela quer ver o quê? Vida. Faça o seguinte, se você tem conta no Instagram, se você tem perfil, se você é médico, entra no seu perfil, caso você não tenha, entre no perfil de qualquer outro amigo seu médico. Você vai ver o seguinte, quando ele posta imagens dele com a família, dele no dia a dia do trabalho, dele ou dela num centro cirúrgico, ele vai ter bem mais curtidas e principalmente engajamento do que quando ele posta essas dicas de saúde. Porque quem segue você no Instagram, seus amigos, seus familiares, seus fãs, seus pacientes, eles querem ver o seu dia a dia. Eles não querem receber dicas de saúde em pílulas, porque essas dicas geralmente são muito... não tem um conteúdo denso. E não é isso que o paciente ou quem te segue quer ver. Ele quer saber sim sobre o seu dia a dia. Então, para ter sucesso em mídia social, primeiro pense ela, principalmente no Instagram, pense ela como uma forma de se relacionar, de humanizar, e não como algo padronizado, até profissional, bonitinho, mas que isso não vai se conectar com quase ninguém. Então, mostre sim o seu dia a dia. Então, com certeza, se você humanizar seu Instagram, e não cair na armadilha de fazer o que todo mundo faz, que é simplesmente achar que porque eu tenho um dinheiro, um orçamento, eu pago por uma agência e faço aquelas imagens padronizadas, isso não vai dar certo. Então se você tiver um equilíbrio também, ter essas imagens profissionais para mostrar também que você tem um cuidado com a sua imagem, mas principalmente mostrar esse seu dia a dia, e é lógico, aquilo que você quer mostrar. Quando a gente fala para você mostrar seu dia a dia, não é para você simplesmente escancarar a sua vida, e sim pensar nisso de uma forma profissionalizada. O que eu quero que as pessoas saibam e como eu quero ser enxergado. Esse é o sucesso das mídias sociais.